Então, como estamos falando, o imperador Constantino, na verdade, trouxe grandes benefícios para a igreja, através do seu edito, né, que ele decretou. Ele trouxe benefício, aboliu a escravidão, os combates de gladiador e morte de criança, tudo isso que nós já falamos, sabemos que de alguma maneira trouxe benefício para a igreja. Mas tem um problema aí, tem um perigo aí. Qual imperador que tornou de fato a obrigatoriedade a cada cidadão fazer parte da igreja? Foi o imperador Teodósio, em 378 a 395. Ele tornou obrigatoriedade a cada cidadão fazer parte da igreja. Aqui começa o grande problema, o declínio da igreja. Tá? Ninguém pode servir a Deus por obrigação, por imposição. A conversão é obra do Espírito Santo na vida do pecador. Tá? O Estado, o governo, não pode impor ninguém a servir a Deus se esta pessoa não quer. Uma vez que o Estado, através do imperador Teodósio, ele obrigou que todas as pessoas do seu reinado, né, do seu império, se tornassem parte da igreja, também foi dado a liberdade de cada um servir a Deus da sua maneira, da sua forma. E isso trouxe para a igreja, infelizmente, uma grande apostasia. Então, através do imperador Constantino, a partir de então, tá, a igreja passa a ter um declínio espiritual. Tá? Uma coisa que é muito importante salientar, que sempre que a igreja se associa ao Estado, buscando apoio ao Estado, em termos de espiritualidade, a igreja perde o rumo. Tá? É como um trem descarrilhado. Muito bem. Quando foi construído o primeiro templo, a gente viu que Constantino ele permite a construir templo, né? Com seu edito agora é permitido construir templo. Mas o primeiro templo foi construído em 222, antes de Constantino, né, assumir o trono. Foi construído o primeiro templo no reinado do imperador Alexandre Severo. Quando aconteceu a queda do paganismo, aconteceu em 378, 395, quando Teodósio fez da igreja uma instituição do Estado. Acabei de falar, o perigo da igreja se associar ao Estado. Quando ele fez da igreja uma instituição do Estado, proibiu o culto aos ídolos, destruiu os templos pagãos. Em compensação, a igreja entra na sua pior fase da sua história, que é a apostasia. Os irmãos, imagina a gente agora ter um governo, um presidente cristão, que resolva decretar que todo o Brasil agora é evangélico e que nós cristãos temos autorização de quebrar todos os outros templos, não? Católico ou espírita ou qualquer outra religião, tá? que não seja nossa, que contradição com aquilo que Jesus ele ensinou, né? Contradição completamente do Evangelho. Então, em 378, Teodósio, o imperador Teodósio, fez da igreja uma instituição do Estado. Aparentemente, o paganismo tem a sua queda, né? Porque algumas coisas realmente aconteceu, foi bom para a igreja, mas a igreja entra na era da apostasia. O termo sacerdote não era usado até o ano 2000, ele foi tomado de empréstimo de qual sistema religioso? Do judaísmo. A palavra papa significa pai. A princípio se aplicava a todos os bispos do Ocidente, tanto a igreja de Alexandria, a igreja de Roma, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém. Quando ela passou a restringir ao bispo de Roma, quando ela passou e veio o significado de pai universal, o bispo de todas as igrejas, a partir do ano 500, que até então os bispos eram locais. A política do domínio de Roma se deu por controvérsia quanto à data da celebração da ceia
as opiniões divergem entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Tá? Tanto o bispo Calixto demonstrou a sua pretensão de superioridade aos demais, baseado no texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, Constantino se considerava o cabeça da igreja. O Concílio de Nicéia de 325 dava ao bispo de Alexandria, ao bispo de Antioquia e de Roma autonomia em suas jurisdições específicas somente. Tá? Isso aqui é importante. No Concílio de Nicéia de 325, tá? Concílio liderado por Constantino, foi dado autonomia, tá? Para os bispos de Alexandria, de Antioquia, de Roma, tá? Somente em sua jurisdição, e não a ideia de um pai universal, um bispo universal, um bispo supremo. Não tinha essa ideia até 325, no primeiro concílio, né, o concílio de Nicéia. Qual concílio constituído só de clérigo ocidental foi o primeiro a reconhecer a supremacia de Roma? Concílio de Sárdica, 343. Foi o primeiro concílio a reconhecer a supremacia de Roma. No fim do século IV, o cristianismo estava dividido em 5 centros. Quais são eles? E como os bispos eram chamados? Era Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Roma, Constantinopla. Tá? E os bispos eram chamados de patriarcas. Estamos chegando ao final. Após a divisão do Império Romano, em 395, as igrejas de Jerusalém, Antioquia e Alexandria gradativamente reconheceram que liderança? Eles reconheceram a liderança de Constantinopla e não a liderança de Roma. Observe bem que essas igrejas de grande influência não via Roma como a sede da igreja. Tanto Libério, tá, como Damaso, Cirício reivindicou o direito de bispo universal. Para a infelicidade desses bispos, da pretensão desse bispo, foi a divisão do Império Romano, que fragmentou o Império e enfraqueceu essa pretensão, que mais adiante isso vai acontecer e Roma então passará a ter supremacia, principalmente nas igrejas ocidentais. E o Papa então passa a ser chamado de Pai Universal. Então que Deus abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória, que Deus nos sustente com a sua graça. Que Deus te abençoe. Amém.